Boa noite, irmãos. Uma alegria poder retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia neste meio de semana. Nós continuamos recomendando os irmãos que tenham oportunidade de vacinar-se, que se vacinem. Nós estamos ansiosos para o momento em que possamos vencer essa pandemia e estarmos todos na casa do Senhor para cultuar e adorarmos o nome do nosso Deus, como sempre fizemos e gostamos, com muito louvor, adoração, muita música e a mensagem da palavra do Senhor. Continuem, irmãos, orando em favor daqueles que estão envolvidos com enfermidades, alguns envolvidos com Covid. Vocês têm o nome das pessoas, sabe, dos seus conhecidos, orem por eles, pelos amigos, e não se esqueçam também de falar com as pessoas a respeito de Jesus, combatendo o vírus do pecado, porque muitos estão morrendo fisicamente por causa do Covid e eternamente por causa do vírus do pecado. Nós estamos muito preocupados com o Covid e não nos preocupamos, não nos importamos tanto como crentes vacinados pelo sangue de Jesus, que não nos preocupamos tanto com aqueles que estão perecendo eternamente. Irmãos, isso é terrível. Mais terrível do que a morte física, é terrível a morte eterna. Preocupem-se com esses amigos, falem com eles a respeito de Jesus. E alguns desses amigos estão bem próximos de nós, dentro de nossos lares, são os nossos filhos, nossos esposos, esposas, nossos genros, noras, sogros, cunhadas, pessoas próximas de nossa relação. E tão próximas e tão acostumados estamos ao longo da vida que não nos damos conta de que um dia eles perecerão física e eternamente. Então falemos de Jesus, compartilhemos as boas novas do Evangelho, falemos do amor de Deus e da necessidade da conversão de suas almas para se verem livres do vírus do pecado. A propósito, quero insistir com os irmãos no sentido de estarem divulgando o nosso canal. Divulguem entre os seus amigos. Falem com eles a respeito do que estamos anunciando aqui. Estamos tendo uma oportunidade muito feliz de um estudo mais direto, mais direcionado, e nós gostaríamos muitíssimo, de estar abençoando vidas com a nossa palavra, com os nossos estudos. Por isso, não deixe de anunciar o nosso culto presencial, todos os domingos às 10h30 da manhã. Todo domingo às 18 horas, o culto online. Toda quarta-feira, às 19 horas, o estudo da Palavra de Deus com o pastor. Todo sábado, às 9 da manhã, com a irmã educadora Ana Cláudia, o estudo bíblico das cartas de Paulo. Também o encontro online da EBD Jovem, estudando a palavra. Não cessem de divulgar esses trabalhos. Nós estamos também, irmãos, tendo culto presencial às quartas-feiras, às 16 horas, com as irmãs, as Débras, mulheres de joelho, orando para que os filhos permaneçam de pé. E também, às terças-feiras, o grupo de guerreiros de oração, com a irmã Ruth Areias. Venham, irmãos, participem, vocês que gostam de orar. Estamos tendo todo o cuidado de seguindo o protocolo, e venha, se inscreva, se interesse por isso aí, e será bom para o irmão, bom para a irmã, e muito bom para a nossa igreja. Os irmãos, continuem orando em favor dos membros de nossa igreja que estão morando além das fronteiras, estão distantes em outros países, especialmente nesse mês, orando pelos missionários da Junta da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais. A propósito, o nosso alvo para missões mundiais este ano é de R$10.000, e esperamos
ultrapassar dentro do período de campanha que foi estabelecido. Oremos ao Senhor e a seguir o estudo desta noite. Pai, nós te agradecemos, alegres, pelo privilégio deste encontro, a oportunidade feliz de adentrar os lares dos nossos irmãos, membros desta igreja, de pessoas amigas ligadas aos membros desta igreja e irmãos queridos de nossas líderes evangelística espalhados pelo Brasil todo que tem nos acompanhado em nosso estudo. Continue, Senhor, abençoando esses corações, motivando essas vidas e livrando-os, ó Pai, desse carrasco físico que tem sido o Covid-19. Que os teus filhos, ó Pai, possam sair vitoriosos dessa luta. Também abençoe, Senhor, o Brasil, abençoe as autoridades políticas de nossa pátria, nos 3 níveis. E pedimos ao Pai que esteja também orientando, em especial, os nossos cientistas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os serventes, ó Pai, que estão lá na linha de frente, arriscando a vida física para abençoar a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, de nossa pátria. Alivie, Senhor, através da vacina e das ações do Teu Santo Espírito. Alivie, Senhor, esta pandemia que está ceifando tantas vidas. Que possamos, nos próximos dias, nos alegrarmos pelas respostas, ó Pai, às nossas ansiosas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós falamos sobre Caim e Abel, uma história que, para não ser esquecida, e uma lição para ser aprendida, com base no texto de Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Eu não pude completar a mensagem no culto da manhã. Vou fazer, então, um resumo do que dissemos no culto da manhã e completar agora, nessa mensagem, nesse estudo, a mensagem de domingo passado, porque no próximo domingo vamos dar continuidade ao capítulo 4, além do versículo 17, e o capítulo 5. Mas eu gostaria muito de terminar a mensagem do domingo passado e, por isso, quero compartilhar com os irmãos hoje, já que não temos estudo ainda preparado, sequencial, como gostamos de fazer, para as quartas-feiras seguintes. Então, peço licença aos irmãos para repetir alguns conceitos trabalhados no domingo passado e prosseguir até o final do sermão que deixamos no domingo passado de completar. Quero ler, então, no capítulo 4 de Gênesis. Estou lendo na Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia de Estudo, que tenho utilizado para esses estudos. Capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o 16º versículo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneiramente Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe perguntou o Senhor: por que andas irritado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti, Caim, cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse-lhe o Senhor: que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. És agora um maldito, pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a você, Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferissem de morte quem o encontrasse. Retirou-se, pois, Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Quero, irmãos, fazer 2 destaques nesse texto, nesse trecho do texto capítulo 4 de Gênesis. O primeiro destaque eu quero fazer colocando em evidência o versículo 1 e 2 desse capítulo. E conheceu Adão a Eva na intimidade conjugal, coabitou com ela, e ela engravidou, dando à luz um filho homem, ao qual deu o nome de Caim, porquanto dizia: com o auxílio do Senhor, adquiri um filho homem, um filho varão. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Caim foi o primeiro homem nascido de mulher, o primeiro filho do casal, nascido após terem sido expulsos do Éden, do jardim do Éden, por causa do pecado. Antes, no paraíso, o casal não procriou. Não sabemos quanto tempo exatamente Adão e Eva viveram no paraíso, jardim plantado por Deus, mas sabemos, pelo que se percebe do relato de Moisés, que, por providência do Criador, Eva não engravidou enquanto no jardim. Por certo, ao nascer-lhe o primeiro filho, Eva vivenciou o que era a dor de parto, a que se referira o Senhor quando decretara para ela as consequências da sua atitude irresponsável e pecaminosa no jardim, desobedecendo a uma ordem divina. Queridos, queridas, amados e amadas do Senhor, anotem, toda atitude pecaminosa acarreta consequências na presente vida, mesmo para os crentes. Por isso, a Bíblia diz enfaticamente: não erreis. Gálatas 6:7. Vou dar só um exemplo. Me desculpe o tipo de exemplo, mas é bem comum em nossas igrejas e em nossas famílias. Eu quero só dar o exemplo das consequências. Uma menina novinha lá, seus 16, 17 anos, com planos de cursar medicina, de alcançar a faculdade, uma dessas faculdades que dá uma profissão muito boa, mas ela se envereda aí com o namorado por caminhos tortuosos, engravida e gesta um filho, e nasce o filho, e todo aquele sonho de cursar faculdade, tudo aquilo desaba, porque ela vai ter que cuidar do filho, vai ter que
trocar fraldinhas, levar meses aí trabalhando, enfim, toda uma situação de desestruturamento da vida dela e dele também, do rapaz também, né? Acontece. Consequência. Você está cursando uma faculdade e por brincadeira, por descompromisso, né? O pecado da falta de responsabilidade, falta às aulas e vai tocando a vida na flauta, o papai está pagando, a mamãe está pagando e depois não se forma. E fica por aí, sem profissão, batendo cabeças aqui e ali, porque foi desleal, desobediente, descumpridor do seu compromisso de filho com a família. Exemplo, apenas 2 exemplos bem comuns no seio de nossas famílias e conhecidos dentro de nossas igrejas. Então, continuando o texto, Eva coloca em seu primeiro filho o nome Caim, nome que simbolizava a alegria com o nascimento do primeiro menino. Os nomes em hebraico sempre expressam algum significado. No hebraico, Caim significa aquisição. Acredito que Eva estava feliz pelo nascimento do primeiro filho e também porque imaginava ser aquele filho o seu remidor, aquele que venceria Satanás, esmagaria a cabeça da serpente e lhes proporcionaria o retorno ao paraíso, o jardim de Deus. Fica evidente no texto também que o porquê do nome Caim, que narra o porquê do nome Caim, a dependência de Eva em relação ao Senhor. Eva, apesar do que fez no jardim, tornou-se, pela misericórdia de Deus, uma mulher crente, fiel, dependente de Deus, assim como seu marido, Adão. E ela diz então, frase dela, adquiri com o auxílio do Senhor um varão. Eva disse isso ao nomear Caim, ao dar nome a Caim. Eva não queria mais, pelo que eu posso extrair desta frase, Eva não queria mais viver independentemente de Deus, mas cria, e disso testemunhava com o nome dado ao seu primeiro filho, que tudo que ela fazia na dependência e orientação de Deus. Peço licença novamente para abrir um parênteses e perguntar diretamente a você, irmão, irmã, você, querido amigo, amiga, que me ouve, você vive na dependência de Deus, fazendo-lhe a vontade, fazendo exatamente a vontade de Deus, ou vive segundo a sua própria vontade, sem considerar a vontade de Deus. Foi o que Eva fez no jardim. Inicialmente seguiu a própria vontade e pecou. Ela olhou para a árvore, sentiu vontade de comer daquele fruto e foi lá e comeu. Comeu da árvore que Deus havia proibido. Mas aprendeu a lição. E agora, mesmo fora do paraíso, seu afã era fazer tudo na dependência e orientação de Deus, o Espírito Santo. Existem, meus irmãos, muitos crentes pedindo a Deus para ser vitorioso, querendo sucesso profissional, sucesso no casamento, progresso nos estudos, promoção e projeção na vida, mas querendo fazer as coisas a seu modo, do seu jeito, e não na dependência de Deus. Especialmente os filhos de Deus devem fazer tudo na dependência de Deus. O texto continua relatando que Eva deu à luz um outro filho, Abel. O texto literalmente diz, e teve mais a seu filho Abel. O texto, diferentemente de Caim, que tem informação do significado do nome, adquirir de Deus um varão, para Abel não explica o seu significado, o significado do nome Abel. Temos apenas o sentido hebraico do termo. E Abel, no hebraico, significa vapor,
vida ligeira. Eva imaginava ser Caim o remidor, o vencedor que esmagaria a serpente. Ela passou a criá-lo com essa ideia. E quando nasce Abel, o segundo filho, não tem o que dizer, não sabe o que o significado, qual o significado dar para a vida de Abel, do segundo filho, e o considera apenas como mais um ser vivente. Ele apenas existiria e desapareceria como um sopro, como um vapor que aparece por algum momento e desaparece no ar. Os meninos crescem, assumem responsabilidades profissionais diferentes. Abel cuidava do rebanho, cuidava de animais, e Caim cuidava da lavoura. Assim, no princípio, Caim, incumbido do cultivo da lavoura, tornou-se um agricultor, e Abel tornou-se um pecuarista, pois cuidava do pastoreio do rebanho. Ambas as profissões nobilíssimas por mandato de Deus a Adão, que as ensinou a seus filhos. Adão ensinou seus filhos a cumprirem o mandato de Deus e a exercerem o domínio sobre a terra e os animais, tirando o máximo proveito e sustento deles e exercendo absoluto controle sobre a natureza criada por Deus para eles. Os filhos de Adão e Eva não foram apenas 2 ou 3. Eles tiveram muitos outros filhos, como diz o versículo 4 do capítulo 5 de Gênesis. E foram os dias de Adão, depois que nasceu Sete, 800 anos, gerando filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu, tendo gerado filhos e filhas por cerca de 800 anos, 700, 800 anos. Por isso, imaginamos que 700 a 800 filhos do casal. Os filhos e filhas de Adão e Eva seguiram o seguiram cumprindo o mandato cultural de Deus e seus pais, que era o de se casarem, Gênesis 2, 24 e Marcos 10, versículo 7, e se multiplicarem enchendo a terra. Esses dois textos que citei, o de Gênesis e o de Marcos, falam sobre os filhos deixando pai e mãe para casarem-se. Eles constituíram-se em família entre si. Isso no princípio era geneticamente possível e não era proibido por Deus, como mais tarde o foi. Esta é a primeira parte do relato que se destaca do capítulo 4, revelando o nascimento dos 2 primeiros filhos do casal e as expectativas de Adão e Eva quanto àqueles que possivelmente lhes proporcionaria a remissão dos seus pecados, o retorno ao paraíso com a lição aprendida e o acesso à árvore da vida, agora guarnecida por querubins. Essa parte foi do sermão de domingo passado. O segundo destaque nesse capítulo mostra uma bifurcação acontecida na história da humanidade com os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, seguindo caminhos diferentes para desespero, tristeza, dor de seus pais. Os versículos 3 a 7 foca esse segundo destaque. Vou ler o versículo 3. Ao fim de algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Especula-se saber o que Moisés quis dizer com ao fim de algum tempo, ao fim de um certo tempo. Creio ser plenamente plausível podermos supor que Moisés quisesse dizer depois de anos em que Caim e Abel cresceram, constituíram suas famílias, eles continuavam cultuando a Deus como haviam aprendido com seus pais e agora o faziam como chefes de seus próprios clãs.
suas famílias. Eles já haviam participado de muitos cultos ministrados por Adão e sabiam como fazê-lo, por que fazê-lo, para que fazê-lo e o que significava o culto. Agora eles estavam ali, com suas próprias famílias, levando suas ofertas pessoais, o seu oferecimento a Deus, tendo como alvo a aceitação de Deus, a aprovação de Deus. Então, Caim, diz o texto, versículo 3, levou a sua oferta do fruto da terra, que era a sua área de ocupação, a lavoura. E Abel, o versículo 4 diz, por sua vez, trouxe dos primogênitos do rebanho as primícias das suas ovelhas, do melhor do seu rebanho, e queimou a sua gordura no altar. Abel, além de separar o melhor, teve o trabalho de matar, esfolar, tirando a pele, descarnar e tirar a gordura para oferecer como oferta ao Senhor. Abel teve trabalho para prestar o seu culto a Deus. Caim e Abel haviam aprendido com Adão, talvez explicando o significado do sacrifício animal no culto, que aquele sacrifício era um culto memorial relativo ao que aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus matou animais, possivelmente 2 cordeiros, para com suas peles confeccionar roupas para ele e Eva, após terem pecado. Mas Caim queria inovar, queria apresentar a Deus um culto diferente. Quem sabe, um culto mais econômico, um culto mais em conta, um culto com menos despesas, pois não precisaria negociar com o irmão Abel a troca dos seus frutos por animais que morreriam no culto. Um culto menos trabalhoso, sem ter que sacrificar o animal e tirar pele, etc. Ele ofereceria um culto com seu produto agrícola, um culto mais rápido, mais limpo. O culto não era a ministração dele, então que mal faria, que mal haveria em renovar o culto? Ocorre, irmãos, ocorre, irmãs, que o culto seria uma ministração dele, sim, mas não dele. O culto não era dele, e sim do Senhor. Ele não tinha o direito de modificar ao bel prazer o culto oferecido ao Senhor. O texto acrescenta que Abel, pela fé, levou a sua oferta ao culto. Pela fé. É isso que diz o texto. Pela fé. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus. Fé em que Deus é provedor. Fé em que Deus é atuante em prol daqueles que são dele. Como é que você entrega a sua oferta na igreja, o seu dízimo? Como é que você presta o seu culto a Deus? Como é que você louva a Deus, apresenta ao Senhor a sua adoração? Pela fé? É pela fé? Cerca de 2.500 anos depois, Deus inclui como exigência para o sacrifício do culto judaico os melhores animais para a queima da gordura sobre o altar no tabernáculo e, mais tarde, no templo em Jerusalém. O melhor. Você tem dado o melhor ao Senhor? É o melhor das suas primícias, é o melhor dos seus dízimos, é o melhor das suas ofertas, é o melhor do seu cântico, é o melhor da sua dedicação instrumental. Essa orientação de Deus a Moisés era uma prática, a orientação de sacrificar o animal e de queimar a gordura. Era uma prática
que já existia desde os tempos de Adão na região do Éden, uma prática que representava com o animal morto um memorial do ato divino e também um ato profético relativo à promessa divina de sacrificar o seu filho como cordeiro imaculado na plenitude dos tempos para cobrir o pecado da humanidade. A reação de Deus ao culto dos dois irmãos está registrada no verso 4. Deus se agradou de Abel. Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim e rejeitou a sua oferta. Então acentua-se aqui, irmãos e irmãs, a bifurcação a que me referi há pouco. Deus não se agradou, não recebeu a oferta de Caim, porque ele não se agradava de Caim, da alma de Caim. Uma bifurcação. E se agradava da alma de Abel. Deus não manifesta sua menor reação diante do culto e da oferta de Caim, pois mais parecia oferendas e ritualismo do que um culto ao Senhor. Caim ficou com raiva de Deus. A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante. A fisionomia dele ficou fechada, carrancuda. Havia rancor no seu olhar e nos traços do seu rosto, nas atitudes grotescas que passaram a acontecer. Por que Caim estava com raiva? Porque Deus não foi o culto dele? Não. Porque Deus não recebeu a oferta dele? Não. Ele estava raivoso porque achava que Deus tinha que ser atencioso com ele. Porque achava que Deus tinha obrigação para com ele. Com base no que Eva imaginava, ele era a esperança da família. E por isso, importante, era um filho importante. Vaidade. O pecado que derrubou Lúcifer. E que agora Satanás, a serpente tentadora, introjetava na alma de Caim. O culto que você presta a Deus é o culto para Deus ou para você? O coração de Caim estava inclinado para o mal, para o que era mal. O culto de Caim, o coração de Caim, não era um coração sincero. Não havia sinceridade na alma de Caim com relação a Deus, e por isso Deus o rejeitou. Às vezes, irmãos, a maravilhosa revelação do versículo 7. Deus vai a Caim, vai a ele para falar com ele, para aconselhá-lo. Vai a Caim para mostrar-lhe que era possível, sim, ele, Caim, mudar de atitude, mudar o jeito de ser. E isso precisava acontecer, e então ele seria aceito. Como fez com Adão e Eva, Deus vai a Caim para orientá-lo. Caim só deveria aprender a lição e se consertar com Deus e oferecer a Deus um culto verdadeiro e sincero. Deus mesmo, após os nossos erros, continua nos amando. Deus, mesmo após os nossos erros, continua nos amando, falando conosco, falando com a intenção de nos consertar, falando com o propósito de nos permitir melhorar diante dele, mudar de atitude diante dele. Deus vai a Caim e faz-lhe duas perguntas retóricas.
Caim, por que você está com raiva? Caim, por que você está com um semblante entristecido, raivoso, descaído? Mas, além das duas perguntas retóricas, o Senhor coloca para Caim duas situações para que ele optasse e aponta para Caim as duas consequências advindas da atitude que ele optasse, dependendo da atitude que ele fizesse. Primeira opção: se você fizer o que é certo, Caim, você será aceito por mim. Uma opção: faça o que é certo, eu vou te aceitar. Caim queria cultuar, vou relembrar vocês, Caim queria cultuar a Deus como lhe convinha. Não do modo certo, com o motivo certo. Cultuar a Deus de maneira carnal não é, e não espiritual. O culto de Caim era cerimonioso e não espiritual. Um culto para a satisfação pessoal dele, Caim. Judas, lá no Novo Testamento, fala sobre Caim. Diz que Caim foi o inventor das falsas religiões. E Judas estava censurando na carta os falsos mestres dos seus dias. Judas diz que aqueles falsos mestres estavam seguindo o exemplo, trilhavam o caminho de Caim. Judas, versículo 6. A propósito, abro um parênteses aqui, porque depois de pregar domingo, ouvindo a gravação em casa, eu observei que eu citei Judas, versículo 6. Foi minha mente que me traiu. Eu estava com um versículo na cabeça e citei outro. Na verdade, Judas fala sobre Caim no versículo 11 do seu livro. E qual foi o caminho de Caim? Caim foi o primeiro homem a criar um modelo novo, um culto próprio, uma religião pessoal sua, que satisfizesse aos seus anseios, seus desejos. Caim ofereceu a Deus um culto carnal, distorcido da verdade, consumando com o comportamento de vida errada que ele tinha, que ele estava começando a trilhar. Observe o que diz João, o apóstolo João. Caim matou Abel porque as suas obras eram más. E Caim era do maligno. 1 João capítulo 3, 2. Eis porque Deus não aceitou o culto de Caim. Não foi porque ele levou a oferta errada e quis prestar a Deus um culto errado, mas porque ele já estava fora da presença de Deus, agindo segundo o próprio coração, debaixo da influência de Satanás, da influência maligna que derrubou os seus pais no paraíso. Claro, não devemos prestar culto a Deus de forma errada, mas a razão principal da derrota de Caim foi que ele estava sob a influência maligna, por isso ele não pôde se consertar, ele não quis se consertar. Segunda opção. Na segunda opção, Deus diz a Caim: se você não se arrepender, Caim, se você, Caim, não mudar de atitude, não parar de agir errado e agir certo, eis que o pecado te espreita, está à tua espera, vai te alcançar. Versículo 7. O pecado estava na mente, na alma de Caim, espreitando-o para se consumar. Amados, eis como Satanás age. Ele está a postos buscando uma oportunidade para dar o bote traiçoeiro. Mas cumpre a você e a mim dominar o pecado, resistindo à serpente, para que ela fuja de nós. Tiago 4, 7. O Senhor disse a Caim: Caim, o pecado está à porta, mas cumpre a você, Caim, resistir.
Caim deveria ouvir o aviso de Deus e mudar de vida antes de se transformar em um assassino frio, cruel, antes de cometer o fratricídio. O Senhor está te avisando hoje, irmão, meu amigo, você que está brincando com o pecado. O pecado está à tua porta e vai te alcançar, derrubar você, se você não evitar, não se posicionar. É necessário que você domine o pecado que te rodeia. Eu costumo dizer que um adultério começa com um simples flerte, um olhar malicioso, um sorriso maroto. Na parte final do texto, observamos com pesar que a escolha de Caim foi errada. Ele não ouve, não obedece, é expulso, é alijado da presença de Deus e entregue à sua própria maneira de viver errada, perdido, amaldiçoado para sempre. Caim optou pela desobediência. Caim optou por endurecer o coração, não dar ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus, e por isso ele chega ao extremo de matar o próprio irmão. Usado pela serpente satânica, Caim convida Abel para fazer uma visita à sua casa, lá no campo, na lavoura. Levou Caim para ver a roça, e Abel inocentemente aceita o convite, é ferido e morre. Caim planejou satanicamente tudo. Armou uma cilada para ferir Abel e acabou por matá-lo. Os versos 9 e 10 mostram como o amor de Deus ainda se manifesta sobre Caim e sobre todo pecador. Tomo Caim como exemplo dessa oportunidade. E Deus ainda que reprovando os atos praticados por Caim, Deus ainda que reprovando os atos praticados pelo homem pecador, impenitente, ele vai a Caim, ele vai ao homem pecador para dar-lhe oportunidade de reflexão, de conserto, perdão e salvação. E a Caim, ele faz novamente duas perguntas retóricas. Não que Deus precisasse de esclarecimento sobre o que Caim tinha feito, mas faz as perguntas como que uma maneira de fazer Caim sentir o peso do que havia feito, refletir, fazer pensar, analisar e arrepender-se se essa fosse a sua vontade. E ele pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim é fria, sarcástica, revelando o estado avançado do pecado na vida dele, revelando a falta de consciência do pecado praticado, a ausência de sensibilidade espiritual, a ausência de remorso. Não sei, respondeu mentindo. Por acaso eu sou guardião do meu irmão? Tenho responsabilidade de saber onde ele está? Então, a segunda pergunta: Caim, o que você fez? O sangue do teu irmão está clamando desde a terra a mim. Então, vem o castigo, o texto completa com o castigo imputado a Caim, porque não há arrependimento nele. Caim foi condenado porque não se arrependeu. Todo homem, toda mulher, Jesus disse que vão para o lago de fogo homens e mulheres, cujo nome não está no livro da vida. Mas esses homens e mulheres cujo nome não vai para o livro da vida são homens e mulheres que não se arrependem dos seus pecados, mantêm o coração endurecido, sem se arrepender.
E aí os versículos de 11 a 16, narra as consequências do pecado. Caim tem que sair da presença dos pais, da presença dos irmãos, seguir com a própria família para um lugar distante. O pecado sempre traz consequências. E o pecado não arrependido, irmãos, resulta em castigo eterno. Foram 3 os castigos que pesaram sobre Caim. Primeiro, ele foi amaldiçoado, versículo 11. Caim foi o primeiro homem a ser amaldiçoado, e o foi por Deus. No Éden, a serpente havia sido amaldiçoada por ter sido usada por Satanás na queda de Eva. O planeta foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Mas nem Adão, nem Eva tinham sido amaldiçoados. Caim foi o primeiro ser humano a ser amaldiçoado. Segundo, Deus tornaria o solo cultivado por Caim improdutivo, estéril. Lembre-se que Caim era agricultor. Mas ele não recolheria mais, nada mais do solo. Suas plantações não mais vingariam, não mais produziriam para ele. Caim seria dependente de outros agricultores. Versículo 12. E terceiro, Caim e seus descendentes, seus familiares, andariam errantes, como nômades pelo mundo. Este é o significado da palavra nod. Daí a palavra nômades. Nod quer dizer peregrinos errantes, peregrinos sem rumo. Irmãos, grande parte da humanidade, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, ou que já tiveram um encontro, mas recusaram o perdão, recusaram a reconciliação, recusaram a comunhão com o Senhor, andam errantes pelo mundo. Pelo mundo. Sem saber os seus destinos, sem saber por que estão aqui, o que vão fazer amanhã, o que precisam fazer. Estão errantes, sem significado no mundo. Este é o castigo do homem sem Deus. Que Deus nos abençoe, querido, e que nós possamos ter aprendido a lição que nos oferta esse texto em relação a Caim e Abel, os descendentes de Adão, e a bifurcação na história da humanidade entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Assunto que estaremos vendo no próximo capítulo, quando estivermos tratando do capítulo 6 de Gênesis. Mas no próximo domingo eu ainda falo sobre Gênesis 4 e Gênesis 5, entrando na genealogia, e há muita lição também preciosa para tirarmos dali. Domingo no culto presencial, esteja conosco para acompanhar o estudo, a mensagem nessa direção. Oremos encerrando o estudo desta noite. Pai, nós te louvamos agradecido pelo estudo que acabamos de fazer. Pedimos ao Pai que Ele tenha alcançado corações que precisam extrair lições daqui, e que esses corações, essas almas possam ter extraído essas lições. Abençoe, Senhor, toda aquela pessoa que ouvir esta mensagem, que ela não volte vazia, Senhor, mas possa resultar em vidas redimidas diante do Senhor. Continue abençoando a tua igreja aqui na freguesia, a Igreja Batista da Freguesia, na sua missão de levar a tua palavra aos corações. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre toda a congregação da freguesia e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.